Saudações 101! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Dado 101. Hoje a gente vai trazer mais um vídeo sobre Power BI. A gente vai falar um pouco sobre modelagem de dados. A gente vai passar um pouco sobre gerenciar relações, como fazer o relacionamento, né, entre as tabelas. A gente vai mostrar a importância disso bem feito. A gente vai mostrar também dois exemplos de qual a finalidade, de como você tira proveito de fazer um bom relacionamento entre as suas tabelas. O vídeo vem depois da vinheta. Bom, pessoal, então imagina que você tenha uma tabela com informações sobre vendas, por exemplo. Você tem a data, você tem o código do vendedor que fez a venda, você tem o código do produto que foi vendido, o número da NF, a quantidade de produto vendido, o valor, alguma coisa nesse sentido. Mas você tem outras duas tabelas auxiliares. Essas tabelas são, por exemplo, o cadastro do produto. Você vai ter o código do produto e a descrição. E também o cadastro dos vendedores, né? O nome da empresa e o código do vendedor. Então, com esse exemplo, imagina que você queira construir alguma coisa que envolva os dados. Vamos avaliar então a nossa base de vendas. E vamos supor que você queira algo um pouco mais consolidado, né? Imagina que a gente vai resumir essas informações de acordo com algum critério que a gente julgue necessário. Aqui, como vocês podem ver, não tem o nome do vendedor, né? O nome do vendedor você só encontra na tabela de vendedores. Também você não tem o código do produto. O código do produto está numa outra tabela, tabela produtos. Então, como que a gente pode ir estruturando nossa tabela? É aí que entra uma parte muito importante dentro do Power BI, que é a modelagem, né? Na página principal, a gente encontra aqui no menu, na parte superior, o item modelagem. E dentro de modelagem, a gente tem uma informação, um critério aqui muito importante, que é o gerenciar relações. Dentro do gerenciar relações, a gente pode atribuir campos que são chaves dentro de outra tabela. E aí, já falando um pouco da finalidade, né? Então, vamos só criar uma tabela aqui para a gente ir usando como exemplo de como isso pode ser útil, tá? Então, aqui na base de vendas, como a gente já viu, a gente tem o código do produto, a gente tem o código do vendedor, mas a gente não tem o nome do vendedor. Então, imagina que eu quero, através do nome do vendedor, deixa eu só pegar o nome aqui, meu mouse travou um pouquinho. Então, a gente põe o nome do vendedor, ele vai nos dar o nome, mas quando a gente colocar aqui a quantidade, por exemplo, de produto, ou o valor, vamos colocar o valor para a gente usar ele como base, você vai ver que ele vai trazer para todos um valor igual, que é o total, né? Vamos até criar um outro cartão aqui, só para a gente ter um cheque do total de vendas, por exemplo, que eu tenho nessa planilha. Então, o total aqui era 978,40, que é o quanto ele está distribuindo para cada vendedor. Então, como que a gente faria isso? Como que a gente traz essa informação pelo nome, né? A gente consegue fazer isso através do gerenciar relações. E aí existem duas maneiras. E aí como a gente sempre reforça muito no canal, não tem a maneira certa ou não tem a maneira mais correta. O que você vai ter que avaliar é dentro do seu dia a dia, como você se sente usando, qual a maneira te deixa mais confortável de fazer
esse tipo de ação. Você tem que estar sempre buscando aquilo que você se sente confortável para que o resultado seja dentro daquilo que você espera, tá? Então, qual a primeira maneira que a gente conseguiria fazer isso? Dentro de gerenciar relações, então, aqui a gente consegue criar um novo. A gente pega a tabela de onde estão as vendas, e aí a gente vai trazer a de vendedores aqui, então. Ele automaticamente ele já vai buscar informações que sejam coerentes nas duas tabelas, que é o campo vendedor. E aí, dentro da tabela vendas, como ele está de maneira muito detalhada, ele vai ter várias vezes o mesmo vendedor. Já dentro da tabela vendedores, a gente tem apenas um código de vendedor para cada nome. Então, esse tipo de relação é de muitos para um. Eu tenho vários códigos de vendedores na tabela detalhada para apenas um código correspondente dele na tabela vendedores. Quando a gente ativar esse relacionamento, você vai ver que ele vai corrigir esse cara aqui que a gente tinha criado. Ele vai distribuir os valores de acordo com cada vendedor. Então, só recapitulando, a gente trouxe o nome do vendedor, que está numa tabela, e fez o relacionamento dele com a tabela de vendas, pegando o valor através do campo código do vendedor, que é comum nas duas tabelas. E aí, agora usando um outro exemplo, vamos criar mais uma aqui, só para a gente fazer, porque aqui ele está direto, né, a base vendas conectada com a base vendedores. Mas imagina que eu quero agora saber, por exemplo, qual produto nessa, né, a descrição do produto, pela descrição, qual produto eu vendi em determinada cidade do vendedor, né, a cidade do qual o vendedor pertence. Para essas duas tabelas, a gente não tem relação entre elas direta. Então, como a gente faz? A gente busca dentro da tabela produtos uma relação com a tabela vendas, que no caso a gente tem através do código do produto. E aí agora eu já vou aproveitar para mostrar a segunda maneira de fazer o relacionamento. Voltando aqui, né, na página inicial, você vê que sempre vão ter esses três menus aqui laterais. Aqui no chama relatório, modelo, perdão. Aqui no modelo, ele mostra as suas tabelas e ele já mostra essa primeira relação. Aqui dentro da tabela produtos, então, a gente vai ligar o produto. Como que eu faço isso? Eu clico no produto e venho até a tabela vendas, onde está o produto, e solto. Ele automaticamente vai fazer o mesmo que a gente fez pela outra maneira. E eu, particularmente, não gosto desse tipo de visão. Aqui está simples, está com 3 tabelas apenas, mas eu acho ele pouco usual. Eu prefiro usar a modelagem aqui pelo gerenciar relações. E aí, então, a gente consegue agora, tendo aquela relação, por exemplo, a gente vai pegar aqui o campo da cidade, que está lá na tabela de vendedores, e vamos colocar agora a descrição do produto. Então eu tenho, né, por cidade que estava aqui, quais os produtos que foram vendidos. Eu tenho uma relação entre essas duas tabelas de maneira indireta, mas com base na tabela de vendas. Então, quando a gente realizar qualquer tipo de filtro aqui, vamos supor que vamos criar um filtro aqui só para a gente validar isso que a gente está falando, tá? Então, quando eu filtrar, por exemplo, Santos, ele vai filtrar aqui Santos e só os produtos que foram vendidos referente à cidade. Então, qual é o nosso objetivo disso aqui? Mostrar a importância de fazer uma boa modelagem. Então, você não precisou calcular campos novos, você não precisou criar medidas novas.
Para essa situação, que era muito simples, era só trazer alguns valores, você pode usar da modelagem, fazer o relacionamento entre as tabelas, de maneira que você busque resultado de uma, informação de uma, com resultado de outra, ainda que não sejam ligadas diretamente, como era esse último exemplo. Beleza? Informação muito útil, muito prática, bastante usada e aplique no seu dia a dia aí da maneira que for mais importante para você. Um grande abraço, a gente se vê em breve. Até mais.